Nos episódios 1 e 2, Mídia para Todos resgatou a realização da primeira e única Conferência Nacional de Comunicação, realizada em 2009. Mostrou também a ampla mobilização social que preparou a primeira Confecom, no Rio de Janeiro a Conferência Municipal e no Estado a Conferência Estadual. Nos próximos episódios, a série vai destacar os depoimentos dos participantes da primeira Confecom, 15 anos depois, e como eles analisam os novos desafios da luta pela democratização da mídia. Naquela Conferência Nacional de Comunicação, Confecom, em 2009, foram feitos precisos diagnósticos sobre a enorme dívida informativa e cultural que se acumulou contra o povo brasileiro ao longo de décadas e décadas e décadas. Foi a primeira conferência, foi a única conferência e foi também uma conferência em que as suas teses não foram implementadas, mas foram engavetadas. Em razão disso, aquela dívida informativa e cultural, ela continua. Até hoje ela continua. Se nós tínhamos ali pouquíssimas alternativas para a prática de uma comunicação não hegemônica, ou seja, TVs comunitárias como essa, TVs universitárias, a TV Brasil, que na época tinha recém ainda nascido, e a própria TVT, mas essas duas, TV Brasil e TVT, continuam com uma escassa visibilidade no cenário nacional das comunicações. As TVs comunitárias, elas têm um alcance limitado por estarem confinadas no sistema de lei do cabo por enquanto. Então isso limita muito a sua visibilidade, até porque o preço da assinatura do cabo, da TV a cabo, TV por assinatura, não é realmente barato. Mas é lamentável que não tenham sido implementadas outras daquelas propostas que foram aprovadas na Confecom. Foram aprovadas, talvez, propostas que não dependiam da vontade do presidente da República ou de um governo para serem implementados, como, por exemplo, a regulamentação no que tange a monopólio, oligopólio, que está enunciada na Constituição, mas a regulamentação significa um jogo de poder político violentíssimo. E esses setores altamente empoderados da comunicação hegemônica continuam assim, tanto é que apenas duas das grandes empresas de comunicação na época participaram da Confecom, atendendo uma convocação, um convite do presidente da República. Isso já diz alguma coisa. E de lá para cá, as verbas publicitárias da SECOM continuam sendo prioritariamente destinadas às grandes empresas de comunicação, que são as que mais praticam uma comunicação tirânica, não horizontal, não plural, antidemocrática, que passaram a defender com unhas e dentes, não só naquela época, mas posteriormente também, a privatização de outros setores da economia e que passaram, inclusive, a uma aberta defesa do candidato que sucedeu ao golpista Michel Temer, né, que implementou uma série de medidas com apoio da comunicação hegemônica para, por exemplo, destruir a BR Distribuidora, para implementar uma série de leis, mudando a lei do petróleo, que nacionalizava o petróleo
pré-sal na época que ele tinha saído. E isso foi uma campanha muito forte da mídia hegemônica, da mídia do capital, para levar a sociedade brasileira a aceitar goela abaixo, uma imposição, né, que foi, portanto, essas medidas que são antinacionais. Mas fora isso, nós continuamos, durante o governo de Bolsonaro, que contou com o apoio também dessa grande mídia para ser eleito, com uma clara usurpação do debate, com uma sonegação da informação, com uma manipulação de teses que não correspondiam à verdade, como, por exemplo, para lembrar uma delas, acusando o candidato Haddad, em 2018, de defender o kit gay, né? Era uma apenas das ideias que ajudaram a formar uma visão negativa em torno do candidato da esquerda. Então, isso continuou ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro, com uma hegemonia cada vez maior dos meios de comunicação do capital, oligopólicos e monopólicos, de tal sorte que mesmo medidas que já tinham sido aprovadas com legislação, inclusive com a sua regulamentação, como é a questão dos canais da cidadania, não puderam ser implementadas porque aquele ex-presidente se negou a implementar pelo Ministério das Comunicações. Mas, se nós tivermos que falar das dívidas informativo-culturais que continuam até hoje, eis aí uma. Até hoje, 2 anos do terceiro governo Lula, com Lula já com 10 anos na presidência da República, mais de 10 anos o presidente Lula é presidente da República, leis como essa dos canais da cidadania ainda não foram implementadas, apesar de que durante a campanha eleitoral, em 2022, ele se comprometeu com a TV Comunitária de Brasília em implementar os canais da cidadania. Então, o que é notoriamente negativo, passados 15 anos da Confecom, é que as principais dívidas informativo-culturais que existiam naquela época contra a sociedade brasileira, contra o povo brasileiro, contra o direito de informação do povo brasileiro, contra a cultura brasileira, inclusive, continuam ainda aí, estão se acumulando, permanecem. E nós temos uma fragilidade para que nas próximas eleições, inclusive na eleição de 2026, por exemplo, há uma margem de incerteza sobre que papel esses meios de comunicação, agora que poderão ser reforçados tremendamente pelas big techs, poderão praticar uma manipulação de tal sorte que leve o país, pode ser que sim, pode ser que não, a enveredar novamente por uma etapa de sonegação da democracia ao povo brasileiro. Então, essa Confecom, a sua não implementação, o engavetamento das suas teses, elas pairam até hoje como uma sombra na forma de uma dívida informativo-cultural contra o povo brasileiro. A situação se tornou muito mais grave, porque as big techs de alcance planetário, ou quase planetário, elas têm um poder maior, muitas vezes, que os próprios governos, que as próprias legislações nacionais. Essas ameaças e práticas tirânicas das big techs, já demonstradas amplamente no seu malefício, elas exigem, como capacidade de defesa da democracia, maior regulamentação. Mas não basta um ou outro país, porque muitas vezes essas grandes empresas têm orçamentos superiores aos orçamentos de vários países individualmente. Portanto, nesse momento em que o presidente Lula é o presidente dos BRICS, vale a pena buscar colocar em prática uma ideia do presidente Vladimir Putin, da Federação Russa, que defende a criação de uma plataforma dos BRICS. Ou seja, nós só podemos
E só poderemos reagir a essa tirania que as Big Techs estão pouco a pouco implementando mundialmente por meio de associações de vários países em bloco, com regulamentações cada vez mais rigorosas, de acordo com o espírito democrático de cada Constituição. Isso não é censura, isso é regulamentação, é defesa dos direitos de cada nacionalidade, de cada povo, de cada sociedade. É muito diferente de censurar, mas isso deve ser feito em comum acordo com vários outros países que também estão defendendo essa mesma tese. Diante da ameaça tirânica das Big Techs, mais regulamentação democrática em que esses grupos hegemônicos das Big Techs, sejam obrigados a respeitar a legislação nacional de cada um dos países, e será muito mais forte essa capacidade de reação se houver, no âmbito dos BRICS, uma plataforma tecnológica acompanhada de regulamentação que seja válida para todo o campo, digamos, daquele grupamento de países que pretende construir um mundo multipolar, portanto, com regras para o cumprimento da legislação democrática no âmbito internacional. A conferência de comunicação, vocês devem lembrar que foi a última a ser realizada, ou seja, o último tema a se tornar uma conferência, né? Houve uma luta muito grande dos movimentos sociais, reivindicando a realização dessa conferência, e, enfim, foi um processo bem difícil. As resoluções foram muitas, e, infelizmente, a gente não viu se concretizar. As muitas propostas não foram sequer discutidas pelo governo federal para que se tornassem efetivamente uma política pública de comunicação. Mas está faltando uma interação entre as ações do governo e o que a sociedade civil vem discutindo no momento. Às vezes parece até que o governo está um pouco perdido, porque se fala em soberania digital, mas ao mesmo tempo se fala em data centers com o apoio das Big Techs. Quem participou na época vai lembrar que aconteceu uma coisa curiosíssima, né? Os empresários estavam divididos, porque a Rede Globo não queria a realização da conferência, mas outras empresas, como, por exemplo, a Bandeirantes, queria a realização da conferência. E houve um racha muito interessante que fez com que várias denúncias sobre a Rede Globo saíssem em outras emissoras, porque era uma briga interna do empresariado da comunicação. Tanto que, no final das contas, apesar de todo o protesto da Rede Globo, a Bandeirantes e outras emissoras participaram da construção da conferência de comunicação. Então, foi uma conferência que, assim, o governo demorou a tomar coragem de realizar, e mesmo os empresários brigaram internamente, porque um grupo queria, outro grupo não queria. Olha, a realidade hoje da comunicação é completamente diferente daquela época, né? O peso das redes sociais faz uma grande diferença. E das Big Techs também com isso, né? A gente viu agora essa questão do Trump falando, fazendo a taxação, falando do Bolsonaro, mas também colocando no mesmo documento a questão das Big Techs. E é o que muitos dizem que é a verdadeira questão do Trump com o Brasil. Gente, ótimo que a gente vendo os dados, mas não é só isso é simplificar demais a questão, sabe? A questão não é só econômica, não é só botar o imposto para as Big Techs, são as informações que elas levam de nós, né? Porque, assim, são os nossos dados pessoais, é a sua navegação pessoal, sabe, ouvinte, você que está nos ouvindo, o que você gosta, o que você vê. Enquanto isso estava sendo usado apenas para fins comerciais, as pessoas não estavam se incomodando. Mas, na verdade, hoje em dia, são usados para muitos fins, né? Essa concentração de informação faz com que essas empresas tenham grande poder em nível internacional, né? Elas podem mandar em governos, né? Elas podem fazer muitas coisas. E tem a questão dos algoritmos que elas utilizam, entre muitas coisas, das redes sociais. Aí vou falar das redes sociais que as pessoas mais utilizam, né? Então, por exemplo, quando você publica uma coisa, Facebook, Instagram, o que seja, não vai chegar em todas as pessoas que você é amigo. Vai chegar em algumas pessoas. E esse algumas é definido pela empresa, pela rede social, com base nos seus algoritmos que têm determinados princípios que nós desconhecemos,
né? Porque essa coisa da distribuição do conteúdo define tudo, né? Porque você pode distribuir mais conteúdo do seu interesse, você molda o mundo ao seu interesse, né? Mas, enfim, de Niterói, né? Na verdade, foi uma conferência livre, não, foi uma conferência oficial, chamada pela prefeitura, com participação oficial mesmo. Foi um processo que durou mais de um ano, foi, inclusive, a única conferência que discutiu, até hoje, pelo menos, discutiu exclusivamente políticas municipais de comunicação, porque, claro que isso aconteceu, esse debate lá atrás, na época da conferência, mas existia uma pauta nacional. Então, todas as conferências, às vezes, pegavam um pedacinho do tempo para discutir questão local, mas a maior parte do tempo era pauta nacional. Então, esses debates mesmo sobre o que fazer dos municípios, mesmo na época da Conferência Nacional de Comunicação, não foi feito a contento, né? Então, em Niterói, a gente fez esse encontro. Aconteceu inicialmente, a abertura foi lá na Câmara de Vereadores, depois a gente fez boa parte dele pela internet, fazendo não só uma reunião por assunto, mas fazendo mais de uma, porque às vezes uma reunião todo mundo dá um monte de ideia, vira lindas palavras de ordem, mas a gente não consegue concretizar, né? Então, a gente fez mais de uma reunião por assunto, a conclusão também se deu na Câmara de Vereadores de Niterói, e conseguimos elaborar 40 propostas municipais para a cidade de Niterói, que a gente ainda está aí num debate com o Poder Executivo sobre a realização, sobre a concretude disso, né? Porque, na verdade, eles participaram, mas ainda falta a implementação, iniciar a implementação, né? Porque são 40 propostas, é bastante coisa, mas iniciar a implementação do que foi colocado ali. O que a gente precisa agora é abraçar essa pauta da questão da regulação da internet, porque isso é o que vai garantir um futuro realmente democrático para nós, porque com esse controle que as redes sociais estão amplificando e com o que vai acontecer em breve nos canais de TV aberto, as perspectivas não são boas. Então, o mínimo que a gente precisa agora é se organizar para exigir essa regulamentação, para que ela garanta o equilíbrio mínimo de informações e de ideologias, né? Porque a gente não pode ter essa dominância, essa predominância da extrema-direita, porque não é nem só a direita, é muito pior, é a extrema-direita, nas redes, que conseguem cada vez mais chegar em mais lugares por conta dessa política de ódio, né? De incentivo ao ódio. Então, eu acho que essa é uma luta que todo mundo tem que participar. Assim como no passado é importante a luta da democratização da comunicação, é importante que a gente tenha movimento sindical, movimentos populares em geral, nessa luta. Lá em Brasília, no evento de soberania digital, a MST estava, o MTST também estava. Então, existem organizações que já estão, Marcha das Mulheres, que teve uma boa participação. Então, assim, tem vários movimentos que já acordaram para essa questão e estão nessa luta. E eu acho que a gente precisa acordar quem acha que o STF vai resolver tudo, entendeu? Não vai, não. A gente vai ter que reivindicar aí a luta. A primeira Conferência Nacional, acho que é de 2009, dezembro, em que se debateu exatamente de que maneira a gente poderia furar essa bolha, porque uma coisa é o fato e outra é a versão do fato. E a gente sempre tem essa preocupação com relação a... Hoje, podemos falar mais de oligopolização do que de monopólio, porque tem outros atores aí, né? Além da Globo, né? Agora entrando aí e também ocupando o palco, a CNN, em que a gente, por exemplo, o Vitor Gianotti nos advertia, olha, se vocês não criarem a própria mídia de vocês, as próprias condições de comunicação de vocês eu me lembro que eu gostava muito de conversar com o Barbosa Lima Sobrinho, do Modecom. Me permita fazer também aí uma participação muito grande que a Olga teve nessa época, né, junto à TV comunitária, lembrar isso daí, ela que junto com você lá em Brasília, mas é sempre bom a gente render essa homenagem à nossa companheira, que era brava, entusiasmadíssima. Ela é uma das responsáveis por eu ter
deslocado um pouco da área sindical para a área também de comunicações, você também é meu mestre, assim eu considero. Então, o que nós temos que levar em conta é o seguinte: o indivíduo, então, de nós falar, vocês são bobinhos, só porque a Globo um dia entrevista vocês ou dá uma cobertura na greve de vocês, espera 2 dias de greve, vocês vão ver o que acontece, né? Então, a oligopolização aqui é terrível. Eles estão em toda parte e com muito mais força, com muito mais dinheiro, financiamentos, né? Então, efetivamente, foi um divisor de águas. Eu acho que a primeira Confecom também foi muito em função da regulamentação dos artigos da Constituição 220, 221, que precisava ser efetivamente colocada em prática, e até hoje não se acha a nossa Constituição sendo aplicada. Não existe democracia sem uma imprensa livre e democrática, né? E todos têm um acesso, não só gerando conteúdo, para também receber, né? Então, em cima do que você falou, acho que de lá para cá nós tivemos essa importância que foi, e os temas foram abordados, a da regionalização, né, as emissoras todas, não seja de um grupo só, ou de família, alguma coisa, um conteúdo regionalizado e multicultural, participação da sociedade nas discussões sobre a programação e produção. A gente, às vezes, subestima o inimigo. Ele não é bobo também. Eles não é à toa que eles são o poder, né? Quer dizer, a parte do capital. E isso é uma preocupação que tem de muito tempo atrás. As comunicações estão ligadas, inclusive, à instrução. Então, quando eu ainda recentemente comemoramos aí o aniversário de Moçambique, quando Moçambique se tornou independente, 97% da população era analfabeta. Vocês não lembram de 64, vocês não lembram de 54, vocês não lembram do que houve agora. O que faltou para Dilma se defender? Uma mídia independente, forte, realmente com grandes penetrações. E não é somente comunitária, ela é também sindical, ela é associações, não é só a televisão e o rádio, também é o jornal, são os boletins. Então, eu acho que a gente precisa ser mais agressivo nessa postura aí de cobrar, afirmar a comunicação como direito humano. A gente tem que combater a concentração do setor, isso que eu falava da propriedade horizontal, vertical e cruzada, com a determinação de limite para essa propriedade horizontal, vertical e cruzada, que é essa do apadrinhamento de um com o outro, e com isso o monopólio é quem dita, né? É preciso, acho que, combater o monopólio da mídia dessa forma. Não dá para um único dono seja proprietário de 20 concessões, que até aumentou aí recentemente. Garantir o espaço para produções regionais. Isso é muito importante, a gente ter também em cada segmento, seja inclusive por categoria, né? Garantir o espaço regionais independentes da grade de programação, das emissoras de radiodifusão, em consonância com os princípios constitucionais. Está lá o artigo 220, 221, a ser regulamentado, que nunca foi, por isso a gente não pode enquadrá-lo, né? Buscar a definição de regras mais democráticas e transparentes para concessão e renovação de outorgas, visando a ampliação da pluralidade e diversidade de conteúdo no rádio e na TV, né? A saída é essa. A gente é um poder, a mídia é um poder, e a gente tem que tomar esse poder. A importância já é essa de a gente ter conseguido, como você falou, depois de 500 anos de Brasil, ter a nossa primeira Confecom, que a gente não pode deixar se perder e eles enterrarem, eles arquivarem,